Túlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é 23 de setembro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2063. Tem 4 páginas, 48 elogios e 16 máximas. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhismo tem 12 máximas. O tema, paradoxo da esperteza. A especialidade é cosmoeticologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Adriana, que está ali hoje. Hoje ela está sozinha aí, sabe? Agora, a definição. O paradoxo da esperteza é a condição da consciência homo-mulher quando se regozija intimamente pela suposta superioridade intelectiva ao auferir algo considerado vantajoso por meio de práticas ludibriadoras, sem, contudo, conseguir vislumbrar a desinteligência existente entre gerar prejuízos evolutivos e cavar futuras vitimizações. Os múltiplos pontos cegos na autopensenidade monovisiológica. O desequilíbrio intraconsciencial criado pelos baratropensenes. A autointoxicação parapsicosférica com a baratropensenidade. A autopensenidade aberta às cunhas mentais assediadoras. O preceito cosmoético dos endividamentos evolutivos inerentes à exploração interconsciencial. O desvario do afã em levar vantagem em tudo. O engano de superestimar a própria inteligência e subestimar a alheia. O desperdício do empenho em driblar os direitos dos demais. A imprudência da produção de ectopias para a própria existência. O apedeutismo bioenergético levando à amaurose quanto às consequências multidimensionais das atuações anticosmoéticas. A mistificação da paraperceptibilidade sustentada pelas credulidades humanas. Eu li apenas algum pedacinho só, tem muito mais. Agora, na remissiologia, nós destacamos dos 15 itens: artimanha, autopostura viciada, interprisiologia, para-ilicitude e satisfação malévola. Frase enfática. O paradoxo da esperteza mostra a insensatez de seduzir-se pelos pseudo-ganhos das artimanhas e superonerar o próprio futuro com recomposições de danos feitos a si e aos outros. Você já refletiu sobre o paradoxo da esperteza? Já aboliu as pequenas artimanhas da vida cotidiana? Desde quando? Questionamento. Gostaria de saber o que acontece com as pessoas que dessomam depois de ajudar ou tentar ajudar alguém que pode estar em perigo, como bombeiros, policiais, cidadão comum, que ajude o outro a sair de um perigo e acaba morrendo. Isso é o suicídio indireto, como a conscienciologia entende nesses casos? Não. Isso aí nem sempre é suicídio direto, não tem nada disso. É um processo que a gente tem que olhar de atenuantes. Porque geralmente essa pessoa, a intenção dela foi boa, e às vezes ela entrou dentro de um holopensene muito pesado. Então tem atenuantes nisso tudo. O meu parceiro faz TENEPS há 18 meses, e eu estou estudando a possibilidade de iniciar a minha TENEPS nos próximos 2 anos. Gostaria de saber, na experiência das várias duplas da CCCI que fazem TENEPS, qual deve ser o intervalo de tempo entre os períodos de TENEPS de cada dupla evolutiva. Ele faz TENEPS entre 22 e 1 hora. Eu poderia fazer entre 19 e 22 horas? Se não, qual o intervalo mínimo aconselhado e por quê? Não, o problema é o seguinte: desde que façam em horário diferente, não quer dizer nada. Agora, é preciso ver onde é que vocês vão fazer. Não é bom, por exemplo, fazer logo em seguida no mesmo lugar que a pessoa esteve. É bom mudar o holopensene. Isso é bom pensar.
Você ainda tem 2 anos ainda para estudar, né? Vai com calma. Até lá, vai olhando o maridinho, a experiência dele. Né? Sou de Jaú, em São Paulo, e estou estudando a Conscienciologia, assistindo às tertúlias, pois trabalho em casa, mas sinto falta de estudar em grupo na minha cidade. Venho do Espiritismo e tudo ficou ultrapassado. Por favor, me oriente para melhor alcançar os objetivos de minha ProEx. Olha, o ideal seria você estudar esses livros nossos básicos. Se você já estudou Nossa Evolução, você já tem uma ideia. Agora, pega alguns outros aí para ver. O ideal seria pegar a enciclopédia da Conscienciologia, né? Olha a enciclopédia. Isso aí vai te ajudar muito. Tenho desmaiado aleatoriamente desde abril de 2011. Tenho apresentado hipertensão e quando a crise hipertensiva aparece, eu fico com sentimento de medo. Tomo remédios, faço acompanhamento médico. Não sei se é consciência. Estou contaminada com energias contrárias? O que pode estar acontecendo? Tenho apenas 32 anos, casei há 1 ano. Desejo ser mãe, mas o problema de saúde me deixa com medo e ansiosa para passar tudo isso. Que curso devo fazer para melhorar meu campo magnético e afastar coisas negativas? Seria bom você ir à consciência terapia. Isso é que seria o ideal para o seu caso, nessa altura dos acontecimentos. Sou iniciante na Conscienciologia e tenho dúvida quanto ao EV. Tenho feito quando me deito para dormir, mas algum problema de fazer isso com meu marido deitado ao lado? Não, se é só EV não tem nada, não se pode fazer TENEPS desse jeito. Mas EV não tem problema nenhum, você pode até ajudar o maridinho. Outra dúvida, geralmente quando estou relaxado ou concentrada, sinto uma espécie de pulsação na testa. Seria o meu fronto chakra ativado? Isso significa alguma coisa? Sim. Significa que você está desenvolvendo o fronto chakra e as energias. Isso é assim mesmo, fica latejando. Isso é normal. Gostaria de saber a categoria das consciências que utilizam médios para escrever livros. Espírito estilo de Hamed, André Luiz, não fizeram ou não estão no curso intermissivo? Olha, alguns deles estão, outros não. É preciso sair de lá para a pessoa ficar livre. Por que essas consciências continuam usando argumentos religiosos? Porque, através daquele povo, não tem outro jeito. Qualquer coisa que você falar, eles só pensam daquele jeito. E, por exemplo, no Espiritismo, o processo todo são as federações. Se você falar diferente, eles nem publicam. Você nem vai saber qual a mensagem foi publicada. Não tiveram acesso às informações de ponta da Conscienciologia porque não são lustro bastante? Sim, essas 2 coisas servem para explicar. Essas 2 últimas coisas que você falou. Essa pessoa é de Buenos Aires. O senhor vislumbra o momento em que a fauna e a flora desse planeta seja respeitada para que haja harmonia entre todos os seres vivos a ponto de não precisar mais matar sub-humano para nos alimentarmos? Há planetas onde isso ocorre, que o senhor já tenha se projetado? Se sim, como foi sua experiência? Não, tudo indica que tem planeta sim, mas eu ainda não examinei isso com calma, não. Agora, eu acho que aqui na Terra ainda vai demorar um pouco, né? Ainda tem muito, agora com a Reurbex também, ainda tem muita Consel, etc. Preciso ir com calma. Vocês viram o processo de Consel. Ontem, às 4 horas da tarde, um menino com 10 anos de idade pegou o 38ão do pai dele, foi à escola, atirou na barriga da professora, que ele não gostava dela, e depois deu um tiro na cabeça. Esse bateu o recorde de matéria de idade. Um menino de 10 anos suicidou na própria escola. Isso é terrível. Vocês veem como é que nós estamos no nível de Consel. Agora, o que é duro é que aquela meninada dos Estados Unidos lançou essa moda. Vocês sabem, isso contagia. É o processo do exemplo negativo. Agora já tem a opção. E outra coisa, o Brasil, o Ministério da Deseducação, ainda não exigiu o processo de colocar exame de metais no povo que entra. O detetor de metais, eles não fizeram nada até agora. O nosso amigo da Atena, ontem estava desesperado falando isso. Faz anos que eu estou falando para colocar detetor de metais. Eles não põem. A culpa, em primeiro lugar, é do governo, do Ministério da Educação. Segunda, da administração da escola.
E por aí vai, que eles não tomaram a providência. Eu vi ontem lá que o namorado da professora falou que ela já tinha acusado que o menino era um pouco alterado. E ninguém tomou providência na escola. Então aí a coordenadora também está nessa, né? Precisa ver o que vai fazer com isso. É errado. Vamos ver o que é que vai dar. O negócio não é fácil. Em favor disso, vamos ver se eles consertam essas escolas, né? Agora, esse aí bateu o recorde. 10 anos suicidar. Não é terrível isso? Vocês sabem, tem uma opção de escola que os professores e as professoras vão embora com medo dos meninos, porque eles falam que vão matar aluno. Agora, tem casos quando a pessoa começa a falar, isso é um perigo, pode ser que aconteça, é o que aconteceu ontem. Isso aí é terrível. Como é que fica? O menino já tinha falado para a colega dela que ia matar a professora. Ontem lá no Datena apareceu isso tudo. Na hora que eles já estavam estudando o que era, durante a tarde, eu vi que isso aí me chamou a atenção, por causa do processo da idade, 10 anos, é coisa muito séria. Mas você lembra, eu já falei aqui, eles têm que diminuir a responsabilidade da idade do povo. Esse negócio... Outra coisa, é um monte de meninas que já vieram aqui com 9, 10 anos, que já fizeram laboratório nosso. Entende tudo. Quer dizer, do jeito que tem o negativo, tem o positivo. Se tiver isso com calma. Ô, gente, eu entrego, então, a nossa professora. Pode falar. Adriana, na página 13, a primeira, na pensenologia, na terceira linha, na metade da terceira. Fala um pouco desses múltiplos pontos cegos na monovisão. Por favor. Porque o que a gente está colocando nesse verbete, a gente está justamente justificando ou argumentando para quem ainda não se tocou, né, essas consréus por aí, de que a situação desse mal feito é muito sério, né? Então é tipo um verbete de argumento. E a gente vê que as pessoas que agem assim, essa esperteza, que não é bem esperteza, que é um paradoxo, ela não vê, ela tem uma série de pontos cegos no modo dela ver o mundo. Ela tem uma série de convicções equivocadas. A gente até coloca no final da patologia, que a gente coloca algumas coisas assim, olha, que é, ó, as justificativas corruptoras da não, foi um pouco depois. A ignorância ignorada quanto ao evolutivamente prioritário. A multividência egocentrada. Então a pessoa, ela vê pequenininho, ela está vendo muito pequeno aquilo tudo. Então ela está vendo que ela vai ter aquele ganho, ela se acha muito esperta com aquilo, e então ela tem uma série de pontos cegos, né? Eu até trouxe aqui no verbete sequenciamento imoral, não, é o ponto cego, desculpa. No próprio verbete ponto cego, tem dentro da patologia, ele coloca uma série aqui de situações que lembra para mostrar essa questão da lacunado, né? Tem assim, ó, a perspectiva lacunada ou monovisiológica, a perspectiva distorcida ou autodefensiva, a perspectiva tendenciosa ou egocentrada, a perspectiva preconceituosa ou apriorística, a perspectiva superficial ou leviana, a perspectiva maniqueísta ou absoluta, a perspectiva eletronótica ou materiológica. Eu acho que essa sequência aqui, ela mostra bem a questão do ponto cego, né, Tânia? Esse verbete é seu? Não, é o ponto cego. Eu citei agora o verbete ponto cego, tá? E justamente para explicar essa questão dos múltiplos pontos cegos. Tá. Tem mais outro, posso fazer? Tá, pode, lógico. Na mesma página, 13, patologia, é na quarta linha. Tá. O contrassenso da autocapacitação em cinismo. Fala um pouco. Sim, o que você está chamando primeiro de cinismo? Não, cinismo, né? Se a gente olhar no dicionário, é justamente isso. A pessoa, ela vai contra as regras. Porque a pessoa, o esperto, ele é cínico, né? Ele engana, ele manipula, ele fala as coisas de uma forma para enganar, para tentar seduzir aquela pessoa para fazer o que ele quer, o que ele acha que é o melhor para ele. Então, isso tem uma capacitação, isso eu estou querendo fazer aqui. A pessoa, ela vai se habilitando a fazer o mal. Então, tem uma competência aí.
né? Ela vai se capacitando a cada vez ter maior uma lábia, maior uma forma de passar a perna melhor. E aí, o que eu estou colocando aqui? É um contrassenso. Ela ir se capacitando para em o si mal, mesma. né? Exatamente. Ela está se capacitando no errado. Ela está se capacitando em fazer uma coisa equivocada. Então, era isso que eu queria colocar aqui, Tânia. Tá, muito obrigada. Nada. Ô, Adriana, Sim. a patologia é a 9ª e a 10ª linha aqui na página 13, né? O auto-isolamento gerado pela desconfiança. Sim. O auto-isolamento está onde mesmo? Eu não achei ele aqui. É o auto... Nona, né? É 9ª e 10ª. 9ª e 10ª de cima para baixo. Não, aqui vem uma sequência. Aqui como é que eu começo? Eu começo falando do preceito, que a gente parte do princípio, do preceito cosmoético, dos endividamentos evolutivos inerentes à exploração intraconsciencial. Quer dizer, aqui nesse verbete eu não me preocupo em explicar a razão da intervisão grupocárnica, então, porque já tem outros verbetes explicando, né? Então eu já parto desse preceito. E aí eu vou falando uma série de coisas, e essa parte, ela está dentro do preço. Quando começa a ter o preço, porque ela faz. E um dos preços é esse. Porque, olha só, olha o que vem depois. Então, o auto-isolamento gerado pela desconfiança. Um dos preços disso é que a pessoa que ela passa a perna em todo mundo, qual é o preço? Ela começa a achar que todo mundo é igual a ela. Então, vem depois, as homines suspeições ao julgar indiscriminadamente as intenções alheias igual às próprias. Então, se a pessoa é muito mal intencionada com todo mundo, ela vai começar a achar que todo mundo é igual a ela. Todo mundo é mal intencionado também. Então, um dos preços que a pessoa vai acabar pagando, né, em muitos casos, né, sem querer ser generalista, ela acaba se isolando, porque ela começa a desconfiar de todo mundo. Agora, eu entendi que ela se isola porque ela acha que todo mundo... Ela corre esse risco de achar, se ela é muito mal intencionada com todo mundo, ela vai estar sempre desconfiada, achando que todo mundo está querendo fazer o mesmo com ela. Tá, obrigado. É isso que eu queria colocar aqui. É um dos preços, né, que a gente está buscando elencar. Quando pequena, fui acordada durante o sono por algo que cravava presas na minha jugular. Hoje compreendo que era no meu paracorpo. Passaram-se muitos anos e ainda me deparo com essa presença. Parece acoplada constantemente em mim. Que se trata isso? Sinto-me indefesa, faz pouco tempo que conheço a Conscienciologia. Peço encarecidamente ao Senhor que me envie energias para me restabelecer e, se vocês visuarem algo, me informar. Olha, isso é assédio mesmo do brabo. Seria bom você arranjar quem entende energia para você trabalhar com o estado vibracional e aumentar suas defesas. E se tiver alguém que mexa com energia, fazer aí algum arco voltaico em você vai melhorar. Agora, ó, vou seguir o seu pedido ali e vou colocar o nome na TENEPS. Vamos entrar nessa. Estou lendo o livro Muito Além do Nosso Eu, de Miguel Nicoleles. Ao mesmo tempo que sinto profundo interesse pelo tema neurociência, sinto profunda aversão pelos experimentos relatados feitos com animais. De que modo o senhor enxerga o avanço da ciência a partir de experimentos desse tipo? Seria tal prática cosmoética? E do ponto de vista do ser humano, tal condição de cobaia pode afetar a evolução negativamente? Não, eu sou contra esse processo, deve-se evitar, tem muita gente estudar sem isso. É aquilo que eu falo aqui, que tem muita coisa da medicina que está sendo feita através da veterinária, né? Agora, isso aí não é tão negativo para os animais, não, porque ajuda a evolução deles, mexe mais, é mais uma encadernação que eles vão ter que fazer, né? Sou terapeuta corporal, atendo algumas pessoas em minha residência. Estou praticando EV, sinto que fiquei mais sensível com as energias depois disso. Não sou técnica no assunto energia. Parece que assimilo e não estou desassimilando. As pessoas chegam com problemas de dores e muito mais. Pretendendo deixar o atendimento, pois sinto mal-estar acompanhado de enxaqueca. O senhor poderia me dar alguma orientação? Seria bom você estudar mais a situação sua, né, de energia,
Comece a estudar mais. Você tem chance agora, tem que melhorar suas autodefesas para você superar isso aí, mas vamos ajudar os outros, não deve parar, não. Estude mais o processo, aumenta a sua autodefesa. Agora, ó, para a nossa professora. Em efeitologia, página 14, segunda linha. Poderia detalhar mais os efeitos dos cacuetes oleobiográficos? Os efeitos dos cacuetes oleobiográficos doentios na deformação do caráter. É porque a pessoa vai regredindo, né? Ela pega um cacuete, vamos supor que ela, de mal feito mesmo, seja qualquer cacuete mais mal intencionado, no caso que a gente está falando aqui da esperteza, né? Então, o que é esperteza? Você vai querer obter vantagem de uma forma mais fácil, sem pagar o preço. Então, às vezes você vai ficando vidas funcionando dessa forma. Isso acaba você deformando o próprio caráter. Então isso vai ter um efeito, daqui a pouco vai entrar no seu próprio temperamento e a pessoa começa a ficar mau caráter mesmo. É isso que eu queria colocar. Então isso tem efeito. Então uma pessoa pensa, não tem problema não, eu faço só hoje não é assim, eu sei parar, eu só faço por um período isso, porque eu preciso, pode ter uma série de justificativas, né? Na verdade não, isso tem consequências, está havendo uma deturpação no caráter da pessoa. A gente vê muitas vezes com criança, adolescente, né, que começa a falar, é coisa de criança, e tem até eu coloco o efeito das companhias na consciência incauta, né? Então, geralmente o adolescente, né, mas não só, aquela pessoa mais Maria vai com as outras, então ela fala, não tem problema nenhum, vamos roubar a bala na loja americana, isso a gente via, né, vai roubar a bala não sei onde, vai fazer, parece que não, isso aqui é coisa de criança, não é, isso há uma deturpação de caráter que vai se continuando e que tem consequências, é isso que a gente está querendo alertar, esses pequenos maus feitos têm preço. Ainda na efeitologia, na quarta linha. Os efeitos sociológicos da Heuerbeck. É o que a gente está vendo agora, né? O professor Waldo citou logo no início a questão de um caso. É o que a gente está vendo desde que foi lançado o Homens Sábios e Urbanizados. A gente já tem ficado mais alerta essa questão das consréus. E isso só está aumentando, né? Então, cada vez mais a gente vai ver televisão, a gente vai ver os jornais, a gente vai vendo os efeitos dessa reurbanização agora, que é o renascimento das consréus, e está dando efeitos agora, frutos bem assim, há muitas coisas inéditas, assim, patológicas no mundo, né? E a gente está observando essas situações todas agora, a gente está vivendo. Em ciclologia, segunda linha, poderia explicar o ciclo doentio da vingança? Como é o seu funcionamento? Olha, o ciclo da vingança, a gente até chegou a falar isso também no antivitimologia, né? É porque na hora que a pessoa é lesada, quando a gente está falando do paradoxo da esperteza, tem o esperto e tem o, digamos assim, o trouxa, né? Aquele que caiu na esperteza do outro. Isso pode levar a um risco, que é o ciclo da vingança. Então a pessoa ela vai querer vingar, e aí fica. Então aí ela vai entrar, ela vai se igualar em mal feito com o outro e vai seguindo. E vai seguindo, então é aquela coisa, aí eu me vingo, eu faço, aí o outro vai se vingar porque você fez, aí o outro vai vingando de novo, e é um ciclo doentio que não passa. Então, né, a hora alguém tem que cortar. Então, isso eu queria sinalizar aqui o outro lado, né? Porque sempre pode incitar uma necessidade de vingança naquele que foi lesado pelo pseudo-esperto, né? Nunca tinha tido conhecimento de um suicídio infantil, como o que aconteceu ontem no grande ABC aqui em São Paulo. O que leva a consciência a desistir tão cedo da sua ressoma? Porque mesmo que fique provado que o garoto de apenas 10 anos de idade sofria de algum distúrbio ou depressão, há alguma decisão da consciência em desistir de viver, certo? O senhor poderia comentar um pouco o caso? Sim, olha, isso existe muito mais do que a gente está pensando. Existe suicídio infantil já. Eu já vi isso há muito tempo. Agora, o que é que se passa? Cada caso é um caso, geralmente tem assédio, e nesse caso é como eu estava falando, isso são com os réus, é agenda baratrosfera. E aí tem uma série de fatores negativos no caso da criança. O que a gente escutou ontem, tem a coordenadora da escola, tem a professora que tinha falado sobre o assunto, segundo o que eles falaram lá, o namorado dela. Tem o problema do governo que não toma providência sobre a entrada de arma nas escolas. Ninguém está aí. O próprio Datena falou, ninguém quer, mas tudo indica que essas coisas vão continuar, porque eles não tomam providência, como é que fica?
E outra coisa, aqui mesmo em Foz tem professores nossos que já me falaram, mais de um, que viu gente com revólver na cintura lá dentro da escola aqui. Essas coisas ocorrem. E já teve caso de professora que foi embora, caiu fora da escola porque o menininho estava ameaçando de morte, ela foi embora. Agora para você, em Legislogia, página 15. Sim. Os paradoxais encargos da aplicação da lei do mínimo esforço. Poderia comentar e exemplificar esses paradoxais encargos? Eu coloco isso em alguns locais, né? Porque o que a gente está querendo argumentar aqui? Justamente do preço, né, da esperteza. É o paradoxo, né? Que não tem nada de esperto nisso. A pessoa está pensando que ela está levando vantagem e não está. Então, a gente fala porque... E o que tem na esperteza, como a gente falou antes? É a lei do mínimo esforço. A pessoa ela quer conseguir alguma coisa, apesar de ela ter todo o esforço de passar uma lábia, mas no fundo ela quer conseguir um dinheiro de forma mais fácil, algum privilégio, alguma vantagem de uma forma mais fácil. E aí, a gente está querendo justamente... O que é o paradoxo? É que vai ter encargo isso. É o encargo dessa aplicação da lei do esforço mínimo. Eu posso mostrar aqui na frase enfática, que fala exatamente isso, né? O paradoxo da esperteza, ela mostra a insensatez de seduzir-se pelos pseudo-ganhos das artimanhas e superonerar o próprio futuro com recomposições de danos feitos a si e aos outros. Então a pessoa está se superonerando, ela tem uma pseudo-vantagem agora, parece que é uma vantagem, ela está conseguindo alguma coisa, só que ela está aumentando a dívida, ela vai ter mais trabalho depois para arrumar isso. Então por isso que a gente fala, os paradoxais encargos, que tem encargo. Então, ela vai ter muito mais esforço por fazer o pseudo mínimo esforço hoje. Então essa era a ideia que a gente colocou aqui. Aí se você olhar no paradoxo também tem uma referência a isso, quando a gente fala o paradoxo do menor esforço de hoje, multiplicar a demanda por esforços amanhã. E a gente fala também na crescendologia, isso aí foi bem batido mesmo, é circularidade, né? Ó. O crescendo dos mini privilégios de hoje tornarem-se mega obrigações multidimensionais de amanhã. E o crescendo séculos de viciações, milênios de reparações. Em Paradoxologia, quarta linha, página 15. O paradoxo da lealdade somente ao próprio ego ser deslealdade com a própria consciência. Poderia ampliar esse paradoxo? Sim, isso aqui, eu fiquei pensando, né, quando eu estava estudando isso, e... O que eu cheguei à conclusão? Né? Que o esperto, ele acaba tendo uma lealdade só com ele, porque se ele despreza os outros, né? Porque ele está querendo passar a perna, ele não tem a menor consideração com ninguém. Então ele, na verdade, ele está sendo leal só ao próprio egão dele, ao que ele quer, à intenção dele, às vantagens que ele quer para ele. Só que no fundo, aí é o que eu estou achando, que é o seguinte... No momento que ele regride, no momento que ele é leal ao próprio ego e ele faz uma série de coisas que vão prejudicá-lo, que vão levar a uma regressão, ele está sendo desleal à consciência dele, que é muito maior do que aquele egozinho mau caráter que está se manifestando. Então, é um outro paradoxo, né? Você é leal àquele ego, aquela sua maneira de funcionar errada, e está sendo desleal com a sua consciência, que é o quê? A sua consciência está em evolução e você, em vez de fazer ela evoluir, você está colocando ela para trás. Fazendo a análise cosmoética do paradoxo da esperteza na sociedade moderna, contemporânea, constatei que ele é mais visto nas manipulações conscienciais das consciências femininas, que compõem casais incompletos. A verbetógrafa concorda comigo? Olha, eu não concordo totalmente. Você fala que é mais visto nisso, eu acho que você está vendo só um aspecto, né? Está colocando a questão, né, da mulher, mas tem muito mais coisa que isso. O âmbito da esperteza é muito maior. Você está vendo um aspecto que você está colocando aí da parte pelo que estou vendo, da questão da sedução holossacral, né, da mulher e tal. Mas eu acho que isso seria um aspecto, existe muito mais que isso. Há pessoas que sofreram lesões dos lobos parietais e perderam completamente a habilidade de sonhar. Esses indivíduos não tiveram nenhum problema em relação aos processos de aprendizagem. Essas pessoas também teriam problemas em rememorar as projeções conscientes? O sonhar é um processo secundário que tende a desaparecer com a evolução do cérebro? Olha, sobre as projeções, a gente não sabe o que pode acontecer, precisa examinar mais.
Agora, sonhar é um negócio que é fora da realidade. O ideal seria a gente permanecer com discernimento e vigília contínua, com hiperacuidade. Tem muita consciência que já vive assim, sem precisar de perder a consciência. Isso é que parece que é o futuro nosso. Vamos ver. Por que os amparadores estão permitindo que certas réus ressomem na terra se eles sabem que serão criminosos? Alguns muito cruéis. Você quer responder sobre isso? Que esse aí está mais ou menos dentro do paradoxo do esperteiro. Eu vou falar pelo que eu entendo, o senhor me complementa, né? Mas pelo que eu entendo, isso faz parte do processo pedagógico. Porque existem determinadas réus que elas são separadas, elas vão ser transmigradas direto. E outras, elas podem ressomar, estão ressomando, né? Conjuntamente com as mesmas dela. O negócio é tudo entre eles. Quer dizer, eu acho que se elas ressomem é porque há alguma possibilidade de reeducação. Essa professora tem relação, né, com esse aluno. Entendeu? Agora, a intencionologia, página 13, quinta linha. Poderia adentrar em maiores detalhes a respeito do desequilíbrio intraconsciencial criado pelos baratrupensenes? Quais são as consequências deste fato? E quais são alguns dos múltiplos pontos cegos na autopensenidade monovisiológica? O múltiplo ponto cego a gente falou logo no início, né? Que a pessoa, o esperto, ele está vendo a realidade de uma forma pequena, né? Então ele tem uma série de pontos cegos, partes ou coisas da sociedade, da própria visão de mundo dele que está equivocada. Por exemplo, ele não está vendo as consequências disso a longo prazo e tal. E o desequilíbrio o que é o barato-pensenes e a barato-pensenidade? Esse é um neologismo que você encontra na Enciclopédia da Conscienciologia, que são os pensenes mais baratrosféricos, mais doentios. E as pessoas às vezes não se dão conta que esse acúmulo de barato-pensenes, pensenes mais doentios, eles acabam desequilibrando a própria interconsciencialidade das pessoas. Então elas começam a cada vez não pensar direito. Então aquilo vai fazendo um ciclo de confusão mental com o tempo. Então aí por isso que tem depois, quando dessoma, tem a chance da parapsicose pós-dessomática. Então isso tem consequências. Isso que a gente está querendo mostrar é outro preço do paradoxo da esperteza. A pessoa se acha esperta de pensar de uma forma equivocada e ela também está se desequilibrando dentro da interconsciencialidade dela. Então a tendência dela cada vez ficar às vezes mais confusa no futuro é grande. Valdo, em relação a esse menino aí que matou a professora, ele deu tiro na professora, ela não morreu e ele se matou. É comum, por exemplo, nos Estados Unidos, até no Brasil também já aconteceu isso. Eles matam um monte de gente e depois se matam. Nesse caso ele tentou matar a professora, mas o que leva ele a se matar? Você tem uma ideia disso? Sempre ele quer fugir da condição negativa de ser acusado, julgado e etc, etc. Por isso que ele se mata. Ele sabe que a condição dele já é ruim ali, já matou alguém. Então essas personalidades são terríveis, porque elas sabem que estão cometendo um troço errado. E ela suicida, ainda piora mais ainda. Ela comete duas coisas erradas simultaneamente. Agora, uma criança de 10 anos, isso ainda é pior ainda. Né? Uma criança que mata é terrível. Agora, eu já vi muito na imprensa aí que eles andam pegando revólver com criança assim, adoidado, em vários locais. Agora, o que eu vejo também é o seguinte, o pai aí tem problema, entende? Outra coisa, esse menino tem um irmão de 14 anos. O pai foi procurar o revólver ontem, quando viu não achou. Quando ele foi ver já tinha acontecido a tragédia. Eles falaram isso ontem na televisão. E o pai é policial, né? Policial. Guarda municipal, parece. Policial, pois é. Policial precisa saber. Eu tenho falado muito com as nossas psicólogas que atendem criança, para observar com calma todo filho de militar que elas atenderem. Isso é um perigo. Que às vezes o menino vai lá para ser atendido pelo psicólogo, dá nada da vida com todo mundo. Então, se ele é filho de militar, precisa ter cuidado. Quando tem militar, tem revólver. Agora, o povo, com o tempo de vida rotina, o policial acaba ficando desmazelado, ele se descuida. Aí, daí isso vai para a mão da criança.
Criança, vocês sabem, vê tudo. Eu quero até falar para vocês que lá em casa eu lia tudo que passava na minha frente. Até os papéis que servia de papel higiênico no banheiro. Então, o que se passa? Lá em casa eles liam os livros, inclusive do Fritz Kahn, sobre sexualidade, aquele negócio, e colocavam em cima do guarda-roupa. Quando meu pai ia trabalhar no consultório, minha mãe estava na escola e às vezes eu estava em casa, eu subia em cima da cadeira, etc., tirava o livro do Fritz Kahn e lia. Eu, com poucos anos, eu já tinha lido o livro todo. Agora ele tinha ilustração, tinha isso tudo. Agora, um dia eu perguntei para o professor o Vicente Lopes Pérez, aí eu já estava com 10 anos, sobre as coisas lá que eu não entendi, que eu tinha tudo anotado. Então eu falei assim, meu filho, você está muito precoce para estar estudando. Não, é preciso estudar sexologia, você não acha, professor? Um negócio sério. Como é que fica? Ainda mais com essas meninas bonitas que tem por aí, de tudo quanto é jeito. Ele começou a rir de mim, ele que era um cara sério, começou a rir. Aí me explicou os dados, o que eu queria saber, como é que era. Que ele é que me explicou mais o processo de sexualidade. E o mais eram colegas da gente que gostava muito de gibi, que era mais velho do que eu. Tinha um que já tinha muita experiência, o Derossi Pinheiro, sabe? Então ele gostava muito de mim porque ele achava que eu tinha a mesma mentalidade da idade dele. Entende? E eu era bem mais moço. Ele até frequentava lá em casa, tudo. Esse também me ensinou muita coisa dele. Então ele me contava as proezas dele com a namorada dele, né? Vocês já viram, né? O que é que não saía? Conversa de homem para homem, aquele negócio. Então eu sei como é que é isso em casa e a infância como é que é. Não se brinca com essas coisas. Uma outra coisa, muitas das crianças na minha infância, eles roubavam aqueles livros mais cabeludos dos temas, que havia alguns. Inclusive, eu estava no centro espírita lá, nas aulas de moral cristã, quando eles viram uma das coisas lá séria com criança. E depois, eu estava numa sessão de desobsessão em Uberaba, quando se comunicou uma entidade lá, através do médium, que eu estava na mesa, tomando conta deles. E falou assim, o fulano que está ali, aquele rapaz que está assim, assim, esse seu livrinho que está aí, seria bom você dar aqui e trazer para a mesa. Igual, o que era o livro? Era um conjunto de fotos francesas de mulher pelada, que aquilo era técnica na época, entende? Agora, outra coisa que eu vi na minha infância, havia uma revista que hoje até é raríssima, a gente não vê, que chamava A Maçã. Vocês olham bem, pelo título, o que é que não tinha? O próprio Humberto Campos escrevia na Maçã. Então a meninada gostava demais daquilo para interpretar, sabe, a literatura desses camaradas escrevendo sobre erotismo ali dentro. Então A Maçã. Possivelmente a maioria de vocês nunca viu essa revista, porque eu não sei o que aconteceu com ela, ela é raríssima. A gente não vê essa revista em parte nenhuma. Agora, ela era a revista erótica da minha infância. Uma outra coisa, quando aparecia o circo, quase sempre no circo tinha gente que mexia com isso. Então a meninada encontrava com os meninos do circo, que às vezes tinha o rapazinho do circo, que é aquele que mexia no trapézio, tinha 14 anos, etc. Esse conversava tudo com a gente. Então a gente fazia, já sabia tudo como é que era no circo. Então vocês vejam, se no interior do Brasil, na década de 30, era desse jeito, pensa bem agora. Já houve depois disso a liberalidade de costumes, a abertura dos processos de sociabilidade, o processo de sexualidade, hoje está tudo exposto. Naquela época era um problema. Qualquer coisa, casamento no juiz de paz. Casamento da cadeia, que eles chamavam. Entende? Ou vai para a cadeia ou casa. Quer dizer, isso aí era assim. Agora, o melhor da história era sempre homem, nunca mulher. Eu procurava e falei assim, mas vem cá, por que é só homem? Não tem nenhuma mulher que faz isso? Não há mulher que seduz o homem, é só o homem que seduz a mulher? Ninguém respondia isso.
Eu pequeno, 10 anos, estava perguntando as coisas, não adiantava nada. Agora, eu quero dizer para vocês, com 10 anos, esse menino que matou e suicidou, já tem muita gente com a personalidade já constituída. Eu era assim. Presta atenção, eu comecei a trabalhar no cinema, entregando programa, depois fiz os cartazes, depois trabalhei na bilheteria, fui lanterninha, depois cheguei lá em cima. No fim, eu estava dirigindo propriamente lá. Eu trabalhei 10 meses, eu tinha 10 anos. Então, como é que é? Trabalhei 10 meses no cinema. Acabei praticamente sendo o gerente do cinema. E outra coisa, eu deixei o cinema porque o nosso amigo, que dirigia e era o dono do processo todo, morreu no avião, o avião caiu e queimou tudo, ele morreu. Então, era o meu amigo, ele cuidava de mim como se eu fosse uma pessoa de idade, conversava comigo de igual para igual. Então vocês vejam que com 10 anos também a pessoa às vezes já está muito constituída. É aquilo que eu estava falando. Eu já atendi aqui várias meninas de 9, 10 anos que foram para os laboratórios e se saíram bem. A gente viu pela psicosfera que está tudo, a pessoa já estava adulta naquilo. E outra coisa, tem menina de 9 anos que está dando à luz, né? Isso tudo a gente tem que levar em consideração como é que fica. Agora, é duro, isso aí é uma tragédia, esse caso aí. Ontem o Datena estava desesperado na hora que vê essas coisas. Ele fica desesperado, fala sem parar, repete as coisas. Ele falou que faz vários anos que está falando tudo isso para colocar um detetor de armas, de metais nas escolas que ninguém escuta. Já, depois que ele falou, já foram vários que já mataram. Ele falou assim, vamos ver os próximos. Ainda vão matar mais? Então, e ele fala, autoridade tal, esse e aquele, como é que é? Me ajuda aí, gente. Toda hora ele fala isso. O cara fica desesperado, né? Dentro dos casos dele. Agora, São Paulo, eles estão com uma infraestrutura na polícia impressionante. Realmente eles estão trabalhando bem, parece os americanos, com os negócios todos, tudo em cima do lance, levando as coisas com avião, viaturas de todo jeito, negócio sério. Falo que eu não me lembro, na minha época de garoto, andar com revólver, não existia, eu não me lembro. Não, na minha terra eles não tinham revólver, minha terra tinha muita espingarda. Outra coisa, o meu próprio cunhado quis me ensinar o processo de dar tiro, eu não quis saber disso. Eu só fui aprender a atirar mesmo, que eu atirei porque eu fui reservista no tiro de guerra. Quando eu completei a idade, eu tive que passar daquilo. E outra coisa, eu nem ia lá, porque eu já conhecia aquilo tudo. Eu fazia, como eu já disse aqui, os discursos para o sargento, o capitão. Agora, nos tiros eu tinha que fazer, porque tinha que constar, né? Como é que foi lá o ranking da pessoa, como é que ela foi e tal. Eu participei por causa disso. E no tiro de guerra? Eu sei atirar com fuzil. Tiro de guerra, parece que você ganhou o prêmio lá de tiro, né? Tiro de guerra, pois é. Não, o meu tiro de guerra foi muito suave, né? Agora eu dirigi companhia, presta atenção. Porque ele sabia que eu conhecia tudo, falei, não, você agora, dirige essa companhia aqui. Então eu coloquei todo mundo apefilado, fiz marchar o negócio, andar por todo lado. Agora eu gostava muito do mache-mache. Mache-mache é o máximo, é a coisa mais brava que tem nisso aí. Vocês sabem o que é mache-mache? É o mache-mache! O que é o mache-mache? É a pessoa que tem que ir arrastando igual o lagarto, cobra, e passar debaixo da cerca de arame. Esse aqui é o mache-mache mais bravo que tem. Isso tudo eu tinha que fazer com a gente e com os outros. O meu batalhão lá eu coloquei no mache-mache, porque eles falaram, não, tem que pôr no mache-mache. Olha bem. Então vamos, mache-mache. Ei, você aí! Agora, tinha um sargento desse que falava assim, ei, você aí que está sentado, levanta, vamos. O cara não estava sentado, é porque era baixinho. Então ele escondia atrás dos outros para não fazer as coisas. Então ele chamava ele de sentado. Tinha muita piada. O sargento gostava de fazer isso tudo, né? E outra coisa, você não podia rir. Eles faziam a piada, você não podia rir, porque senão tinha que lavar o quartel. Porque tinha lá a sede deles, que equivalia a um quartel. Então tinha que lavar a sede do tiro de guerra.
Aquilo era humilhação, né? Era o maior castigo. Lavar a sede é um troço terrível. E eles juntavam, o cara começava a cometer umas faltas, eles juntavam, assim, agora vocês vão lavar a sede. E o sargento ficava lá, só observando. Agora, tinha um capitão que era enorme, tinha quase 2 metros de altura por 1 de largura. Todo mundo tinha medo dele na hora que ele chegava, o negócio era enorme, cara. Ele chamava Espingolon. O negócio não era fácil, nunca pude esquecer. Mas era um grande cara, um grande professor, ele ensinava as coisas tudo direitinho, um grande cara. Enorme. Tipo alemão. Eu fiquei com dúvida, nos casos das congélios com forte tendência a piorar a própria FEP, qual seria a vantagem em ressomar, no caso dessa criança, né? Com uma forte tendência a piorar a própria ficha, qual seria a vantagem evolutiva na ressoma? A tendência que se tem, a esperança que se tem é que a pessoa nunca vai ter a tendência negativa mais, já está renascendo para melhorar. Você tem que ter a esperança última que dessoma, que dessoma, que dessoma, que dessoma. Não tem mesmo nos casos mais graves de consciência social. Sim, mas olha, os afins se atraem. Querendo ou não, eles vão renascer. Agora, o que se passa? Quanto mais a pessoa faz besteira, pior ela vai ficando. Ela depois vai nascer numa situação que ela não pode nem dar tiro, ela não vai conseguir, porque ela está toda alterada. Como é que fica? Ela não vai matar mais os outros. Porque a situação vai piorando. Você tem a lei de causa e efeito. Isso é terrível, mas é o que acontece. Agora, ó, todas essas personalidades são esclarecidas antes de aparecerem. Se elas cometem o negócio, o problema é delas. Você sabe que uma das coisas da natureza humana mais comuns que existem chama-se teimosia. Isso existe. A pessoa quebra a cara e cria problema por causa de ser teimosa. Tem muito disso. Eu sempre achei que teimosia é a maior burrice que existe, quer dizer, a maior ignorância que tem a teimosia. Se você viu um fato que não é agradável, que não é bom, por que você vai refazer, realizar de novo, reprisar aquilo, aquele ato, aquela ação? Eu acho isso, não tem desculpa, né? Então a pessoa tem que aprender. Você tem que lembrar que existem ações humanas que são piores do que qualquer ação de subhumano. Ações humanas piores do que qualquer ação de subhumano. A vida é assim. Tem coisa que, às vezes, é aquilo que eu falo, no minuto, a pessoa arranja um débito que vai criar problema para ela durante um século. Por isso que a gente tem que ponderar tudo, pensar, refletir. Agora, 1 minuto para um século, a diferença é enorme. E eu não estou falando aqui daquela mulherzinha que traiu o marido e com isso julgou a família, com os filhos, tudo buraco. Não, não é isso. Estou falando às vezes, por exemplo, matou uma pessoa. Esse minuto lá, como é que fica? Certo tipo de suicídio que não tem atenuante. Por exemplo, esse desse menino, possivelmente, deve ter mais agravante do que atenuante nesse suicídio dele. Eu não vejo muita chance. Então, isso é terrível. Tudo a gente tem que ver o que é atenuante e o que é agravante. Agora, essas pessoas são aquelas que inventam aquilo que eu considero uma das maiores barbaridades que tem aí na linguagem popular, que é aquele negócio contra as mulheres, que tem um dito popular que hoje está dicionarizado. Eu fui olhar o dicionário, aquele dicionário tem isso, é o que eu estava procurando. Isso é terrível, que é o negócio de falar. A única mulher que andou na linha, o trem passou em cima. Você está entendendo? Isso é terrível. Agora veja, essas coisas existem. Então isso tudo a gente tem que dar valor e evitar o que está errado. Você está entendendo? Agora vocês vejam, eles arranjam a própria linguagem popular, os anônimos, arranjam metáforas de grande expressão lógica. Você vê que essa metáfora é terrível, ela mostra uma coisa com a outra, mas está tudo errado. A intenção, por exemplo, é terrível, é anticosmoética total. E não é assim, a realidade não é essa. Então isso é terrível. Professor, aqui na letra B, bem alto. Como que ocorre o esclarecimento da consciência antes dela ressomar?
O senhor falou que ela é esclarecida, né? Como ela é acontece esclarecida isso? pelo seguinte: ninguém ressoma sem ter passado, nesses casos, pela baratosfera. Na baratosfera viu de tudo. Entende? Tem de tudo. E outra coisa, quando ela aparece num lugar assim, que a família é tudo constituída, igual esse do homem lá, que parece ser tudo arrumadinho, essas pessoas tiveram assistência na hora de ressomar. Então, como é que fica? Agora, se de ver a retrocognição dessa criança, né? O que não tem atrás? Ponto de interrogação, a gente não pode julgar, a gente não sabe, se examinar lá. Nesse caso, eu não posso julgar nada, você não pode ter juízo crítico disso. Tem que ver o que é, mas isso não nasceu ontem. Entendeu? Isso veio de trás. Tem coisa muito mais séria atrás. Isso é óbvio. É a lei de causa e efeito. Então, tudo tem que saber. Outra coisa, essa professora tem relação com esse menino. Deve ter coisa aí do arco da velha. E como o negócio aí envolve morte, possivelmente teve mortes prévias, em vidas prévias, vidas pretéritas, vidas anteriores. Sempre tem. Não tem saída. Deixa eu fazer outra pergunta. Quando a consciência está na fase de vitimização, né? Tem as fases. Como que ela pode lidar melhor com essa situação? Quando várias situações vão dando errado porque ela está nesse período. Como que ela pode lidar melhor com essa situação? Ela tem que evitar ao máximo aquilo que é o mega-trafar que ela traz. Esse mega-trafar é que leva a ela a errar de novo. Então ela tem que trabalhar nisso. Por exemplo, muita gente que fez o curso intermissivo ainda tinha um ou outro trafar que exigiu mais atenção. Por isso que uns demoraram mais do que os outros para chegar aqui. Estavam se preparando. Agora, veja, mesmo quando a consciência já está mais lúcida, ela ainda tem esse problema. Agora, pensa aqueles que não têm muita lucidez. Como é que fica? Só se é pior. Ô, professor Valdo, aqui, ó. Quando a pessoa ela tem um posicionamento a partir daquilo que ela acredita, daquilo que ela conhece, daquilo que ela sabe. Então, por exemplo, essa pessoa que mata até um dia ela não ter as mãos para poder matar. Isso a gente pode considerar como teimosia ou, para o senhor, o que é... Não, em primeiro lugar, aí é egoísmo e orgulho. As duas coisas são essas, egoísmo e orgulho. A base de tudo é isso. A teimosia é decorrência disso. Tá. O processo é egóico. Tá. O negócio é o egão enorme. Entende? A pessoa é egoísta. Agora, em segundo lugar, vem o processo de orgulho, que é o problema da personalidade, a exaltação daquilo. Isso aí é terrível. Tá. Não, ela acha que ela é mais inteligente do que todo mundo. Isso aí é um problemão. Aí é que caracteriza a teimosia. Tá bem. Obrigada. Acredito que no período de 1880 a 1900, o senhor ainda estava no extrafísico. Então, não estava. Eu tive uma vida na Europa. Então, gostaria de saber se o Zé teve relação com Liebo. Isso aqui eu já respondi, isso aqui. Eu já falei que não. Hoje apareceu uma segunda aqui que eu tirei. Essa aqui eu já respondi. Eu não sei nada sobre os processos do nosso amigo Liebo. Tá? Liebo. O paradoxo da esperteza claramente põe à tona todas as formas de oferir algo considerado vantajoso por meio de práticas ludibriadoras. Como seria importante para o país se nossos políticos, juristas e governantes alcançassem uma lucidez mínima para o tratamento do bem público? Nos seus estudos das Conselhos e da Reurbex, existe algum prazo já determinado para vivermos tempos melhores, onde a esperteza seja conhecida apenas na história do passado? Sim, vamos esperar, né? A gente tem a eternidade pela frente. Eu sou um cara paciente. Você quer falar alguma coisa? Na efeitologia, página 14, seguintes itens. O efeito travão do porão consciencial perpetuado na adultidade. E os efeitos evolutivamente vantajosos de negar-se a negociar com assediadores. Eu não sei se você sabe o conceito de porão consciencial,
que é geralmente quando você está menos lustro, que é na infância, então aqueles seus traços mais imaturos, eles vêm à tona. E que acontece? O ideal é que quanto mais cedo a gente passe ou minimize esse porão, melhor. Se a pessoa não minimiza, muito desses casos que a gente está falando lá do cacoete holobiográfico antes, está vendo? Esse porão, ele acaba travando a evolução da pessoa quando ela mantém esses traços mais imaturos na adultidade. E o outro, os efeitos evolutivamente vantajosos de negar-se a negociar com os assediadores. Que aí entra também a questão da antivitimização. Então você não vai, você vai se negar a negociar com isso. Você não vai entrar no negocinho, tem o verbete negocinho evolutivo, né? Você não vai entrar nessa onda. Então, você não vai entrar nessas ondas de espertezas que tem por aí, porque há uma tendência deles quererem, né? A gente coloca lá nos princípios, né? Todo mundo faz, não tem problema nenhum. E não é bem assim. Então, você se manter firme, não abrir guarda, é bem vantajoso evolutivamente. É isso que a gente queria colocar. Na numerologia, página 14, o item: a incalculabilidade evolutiva do estratagema assediador, ou da estratagema assediadora. Que é o último, né? Nesse aqui, na numerologia, a gente buscou fazer, ela é toda paradoxal, né? É para mostrar justamente o paradoxo da esperteza. Então a gente coloca, por exemplo, a aptidão maliciosa. O que seria o contrário? Dizendo que é uma inabilidade evolutiva, essa aptidão maliciosa. Depois, o carisma anticosmoético, que é justamente você... O que é o carisma? É aquela força, você aparece mais, aquele seu brilho. Só que esse brilho anticosmoético, na verdade, ele é uma obscuridade evolutiva. E assim vai em todos os itens, ó. A lábia golpista, que é aquela lábia de você ter aquele tato de passar para a pessoa. Na verdade, seria uma intratabilidade. No outro, a ilogicidade quanto ao tino ardiloso. Quer dizer, o que é o tino? A inteligência, porque tem uma inteligência por trás do golpe, né? A pessoa banca aquilo, ela tem toda uma estratagema. E que, na verdade, isso não tem, é totalmente ilógico. Depois, a manobra tapeadora. Você vai tentar fazer aquela manobra para tapear os outros. Quando você fazendo uma manobra, você quer um resultado, você quer um produto para isso. E a gente coloca antes que é uma improdutividade evolutiva. E depois a necessidade, o ardil ilícito, que é aquela inteligência por trás, né? Na verdade seria uma necessidade, seria uma burrice, dizendo em termos bem populares. E por último, a incalculabilidade evolutiva da estratagema assediadora, porque depois de tudo isso que a gente falou, né? Por isso a gente repetiu, tudo isso vai criar o quê? É uma estratagema, tem todo um plano muito bem pensado, muito elaborado. Se você já viu a questão de golpes, tem até um Não Sabe Ser Urbanizado, tem um capítulo lá com 100 golpes, né? Tem coisas bem pensadas, ou mal pensadas, seria mais correto, né? Então, a estratagema assediadora é uma incalculabilidade. Por quê? É um calculismo anticosmoético, é uma incalculabilidade evolutiva, porque ela não está tendo cálculo nenhum em pensar na evolução dela. Então, isso que a gente quis mostrar aqui nessa numerologia. É preciso ver depois que estratagema, em muitos lugares, eles usam mais o estratagema. Sim, a gente pode arrumar. Eu vou dar uma olhada dela lá. Tá. Agora, na Crescendologia, página 14. O crescendo séculos de viciações, milênios de reparações. Eu acho que o professor Valdo acabou de falar, Acabei de falar, mas foi do minuto. Do minuto, que é mais sério ainda, né? A gente colocou século aqui. Isso aqui, até esse crescendo já existe na enciclopédia, tá? É o crescendo, séculos de viciações, milênios de reparações. Ele falou do minuto, que eu acho que é até mais sério. É isso, a pessoa vai fazendo errado por séculos, depois ela vai pagar milênios tentando consertar. Encontramos na política o ápice do paradoxo da esperteza. Porque justamente num setor tão sério se encontram consciências que agem dessa forma? Olha, eu acho que está em tudo quanto é lugar. Na política tem muito, mas não é só lá, né? Até eu acho que uma das coisas mais sérias na política é a questão quando a pessoa, ela faz... Porque já tudo está errado, não estou dizendo que não há mérito, né? Não há coisa certa. Mas às vezes ela pega aquele dinheiro que é mesmo um dinheiro que vai ser para salvar alguém, ou vai ser para aquele município que é o mais pobre, aí ela vai lá e rouba aquele dinheiro e faz uma festa. Quer dizer, esse aí é o cúmulo que eu acho, que a pessoa não tem nem... Mas aí é muito direto o efeito, né? Eu acho muito sério. Só que eu acho que não é só isso, não. Acho que em várias áreas tem realmente a esperteza. E lá a política rola muito dinheiro, né? Muito poder, então também atrai bastante.
Sobre o menino que se suicidou, parece que saiu notícia a respeito da criança sofrer bullying na escola. Bullying. Outra coisa, os funcionários da escola diziam que ele era calmo e estudioso. Consideramos uma Conselho ou personalidade fruto de uma sociedade despreparada para trabalhar com as diferenças? Não, a Conselho vem alterada. Esse menino, por exemplo, com tudo isso aí, a gente também tem que estudar isso mais, não é assim. Existem os gênios do mal. Está muito simples isso aí, pensar desse jeito, não é assim não. Por que é? Ele matar os outros? Pegar o revólver do pai, com 10 anos, raciocina. Que cabeça que não é essa? O que há? Depois ele já tinha calculado para imitar os outros? Como é que é isso? O que ele queria com isso? O negócio é muito sério. Pois é. Foi ao banheiro e já veio com o 38 na mão. Tem um colega que foi diagnosticado como bipolar. Ele é muito inteligente e talvez tenha feito o curso intermissivo. Gostaria de ajudá-lo e trazê-lo para trabalhar comigo. Porém, esse diz que não quer mais trabalhar em nosso campo de trabalho. Porém, tem a impressão de que ele volta-se a trabalhar. Ele poderia ter uma grande melhora, além de também me ajudar. Então, gostaria de saber do verbetógrafo, no caso aí, verbetógrafo. Qual é a percepção sobre o caso? Deve insistir ou parar de falar no assunto? O que você acha? Sei, você tem que ver. O fato da pessoa ser bipolar não a impossibilita de trabalhar. Eu acho que existe, tem que ver se ela está tratando, se ela está se cuidando. E o nível de abertismo que ela tem para receber aí as suas considerações. Mas isso tudo é bem, pega um profissional. Se ela tiver aberta a procurar um profissional, é a melhor coisa, para fazer uma avaliação. Seria pôr mais uma pessoa, né, nesse assunto para conversar então, com ele. Né? Pois é. Mais um. Com terceira pessoa. Vê se tem alguém que ele escuta. Às vezes podia falar em conversar direitinho. A pessoa que insiste na esperteza, não raro acha que não está fazendo mal a ninguém. Por que a consciência insiste em agir de forma anticosmoética? De onde vem isso? É inerente às primeiras qualidades conscienciais? No caso, aqui, uma antiqualidade? Olha, eu só não concordo com uma coisa. A esperteza, do jeito que a gente está falando aqui, a pessoa sabe que está fazendo mal, sim. Quando ela vai lá, por exemplo, ela achou um dinheiro e ela não devolve para o dono, ela sabe que está fazendo mal para essa pessoa. Quando ela vai lá e aplica um golpe, tem muito isso, você vai ver agora, muito para aposentado, então aquela pessoa já da terceira idade, já tem aquele dinheiro pequenininho. É terrível, as pessoas vão lá e vão roubar daquela pessoa que está com dificuldade com dinheiro para comer. Ela sabe que está prejudicando. Então eu não acho que seja tão ingênua. A esperteza que a gente está colocando aqui, a pessoa, tanto é que a gente coloca na definição, ela se regozija intimamente porque ela se acha muito inteligente, ela acha que ela está muito esperta com o que ela está fazendo. Então, e o que eu vejo é uma questão de inconsequência, o que a gente coloca aqui depois, né? A gente faz uma espécie de diagnóstico no final da patologia. Então, a gente coloca, em primeiro lugar, ela ignora o que é prioritário. Depois, ela está vendo pequeno, como a gente já falou outras vezes. Ela não tem empatia genuína, porque é um paradoxo, porque muitas vezes para ela conseguir as coisas que ela quer, ela vai usar pode parecer uma pessoa muito comunicativa, muito simpática, mas ela não tem empatia genuína. Se ela tivesse, ela não ia ficar passando a perna nos outros, né? Uma ausência óbvia de inteligência evolutiva e ela vive no primado da desassistência. Então tem relação com ingratidão, tem relação com uma série de coisas, porque ela ignora ou ela não quer ver o princípio da interdependência evolutiva. Ela acha que ela não precisa de ninguém, que ela é muito inteligente, ela é muito esperta e que essas leis acontecem para os outros só. E a questão da impunidade, ela faz um desserviço, porque a cultura da impunidade, ela leva essas pessoas a acharem que está tudo certo. Então, ela não vai acontecer nada com ela. Então, a gente pode até passar uma hipótese que o mega assediador, lá no fundo, ele ignora o tamanho da besteira que ele está fazendo. Porque se ele tivesse um pouco de lucidez para ver o tamanho do negócio que ele vai ter que arrumar depois, ele agiria diferente.
Então, eu não vejo, eu acho que a pessoa sabe muito bem o que ela está fazendo. Aí entra isso, egocentrismo, como a gente já falou, orgulho. E, no fundo, tem essa questão, a gente quis frisar muito essa questão da inteligência. Eu acho que toda vez que a pessoa achar que ela está muito mais inteligente que os outros, ela devia parar e pensar um pouquinho. Porque ela pode ter algumas, até existem pessoas com mais competências que outras, isso é fato, né? Isso faz parte do trabalho. Mas ela achar que ela está muito acima de todo mundo, abre o olho. Eu abriria o olho, porque as pessoas, eu vejo meus gatos lá em casa, eles são de uma inteligência, eles passam, eles fazem, eles manipulam, a minha gatinha, então ela é ótima. Então, eles têm uma inteligência ali muito séria. Então, as pessoas, não tem ninguém muito bobo nesse nosso nível aqui, não. Adriana, aqui na letra B. Quando a consciência faz um ato anticosmoético, por exemplo, esse que você citou, né? E ela quer repor esse erro. Eu já escutei algumas vezes o professor Valdo comentando, né? Que a pessoa pode assistir um grupo de pessoas da mesma área que cometeu o erro, mas eu queria compreender como que ocorre essa recomposição dessa interpretação se ela está fazendo assistência para outro grupo, porém com a mesma área de atuação anticosmoética. O professor Valdo também pode estar me respondendo. Quer falar, professor? Pode falar. Não. Eu falo o que eu entendo, isso me complementa. Não, é porque o que você está falando, eu acho que a coisa não precisa ser tão 2 mais 2, né? Essa coisa assim, então eu fiz para o fulano, eu quebrei a perna do fulano, vou quebrar minha perna. Então eu fui lá e fiz uma maldade, eu vou ter que consertar para ele. Porque as pessoas têm evoluções. Vamos supor o seguinte, você fez uma maldade com um grupo. Não são as mesmas coisas. A lei de causa e efeito é na base da equivalência. Não, porque pode pensar o seguinte, eu fiz mal para alguém, só que essa pessoa já virou serenão. Ela não está precisando muito de mim. Então, se eu consertar, se eu ajudar alguém mais ou menos aqui, eu vou estar mais sendo prolífico do que ficar tentando ajudar o serenão, que ele não está precisando no momento. Então, eu acho que não é tão assim, né? Existe o grupo, agora as pessoas evoluem em níveis. Outra foi transmigrado. Como é que eu vou consertar? A pessoa já foi embora? Uma coisa muito séria é que a maioria, nós todos sabemos o que é certo e o que é errado. Lá no íntimo, isso é terrível. Aí é que vem atenuantes e agravantes. De modo que a gente tem que pensar bem. Na dúvida, tira o corpo fora, não faça. Mas quando tem um passado de várias vidas que a gente foi mais imaturo do que maduro, tem muita coisa para repor, né? Tem. Muita coisa. Outra pergunta, em paradoxologia, na terceira linha de cima para baixo, poderia falar mais? É o paradoxo da lealdade somente ao próprio ego, ser deslealdade com a própria consciência. Eu já falei, eu vou repetir rapidamente para você. Porque na pessoa, quando ela está agindo de uma forma anticosmoética, nesse caso, ela só pensa nela, como a gente falou, a questão da ingratidão, há um egoísmo, ela está querendo receber uma vantagem que é temporária, mas ela é um privilégio que ela está achando que é muito importante para ela. Então ela só tem lealdade a ela mesma, tá? Ela passa a perna, só ver, vai estudar golpe para você ver. As pessoas têm uma lábia, as pessoas são extremamente simpáticas, enrolam todo mundo, né? O que acontece? Ela está sendo leal só a ela, só que no fundo, o que a gente está passando do princípio é que ela está sendo muito desleal com a consciência, porque ela está regredindo a evolução. Como a gente falou, a pessoa regride. Imaginou se ela for transmigrada? O tempo que ela vai... Isso é o cúmulo do superoneração, né? Ela vai ter que voltar para a idade da pedra. Tudo de novo, ela não está sendo leal com ela mesma. Quer dizer, ela está sendo leal com o ego, que é um aspecto da personalidade dela pequenininho, que ela pensa que é muito importante, e desleal com aquilo que é a essência dela, que é a consciência. Porque quanto mais a gente evolui, melhor. Já imaginou a gente vivendo sereno o tempo todo? Serenão lá, olha. Já imaginou que bom para a gente mesmo seria? Por mais que você vai ter contato com as doenças do mundo, você vai sentir as dores do mundo, como sente a monja, né? Mas a gente tem um nível de tranquilidade, de evolução muito bom. Isso é o melhor para todo mundo. Não é ficar lá ganhando ali o troquinho hoje, tendo esse privilégio pequeno. Então ela está sendo desleal. É isso que eu estou querendo colocar. É como eu penso, tá? Eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo, aqui no B. Quando o senhor falou evitar ao máximo o megatrafar, os trafares criam problemas, mas os megatrafares criam muito problemas, né? E aí me veio a ideia de que esse primeiro grupo de intermissivistas que passou pelo pandeiro era um pouco um trabalho de minimização desses megatrafares. Existia esse objetivo todo também? Mundo que entrou no pessoas curso intermissivo, quando entra no curso intermissivo, eles vão identificar os trafares.
Isso é regra. E vão procurar estudar de que modo combater aquilo. Agora, lá, aquela reunião, era mais para criar um holopensene adequado para as pessoas chegarem ao curso intermissivo. Tá. Muitos que iam lá ainda não haviam aderido ao curso. Tá, eram os neófitos. E outra coisa, lá, ao mesmo tempo que tinha aqueles que eram recém-chegados, já havia aqueles veteranos com quem a gente combinava para fazer as coisas aqui. Agora, combinava gente que ia ressomar e gente que já ia ficar lá para ajudar a gente. Para dar igual esses amparadores que hoje nos ajudam. Agora, alguns daqueles estão começando a aparecer agora. Você tem que lembrar que aquilo funcionou até 85. 85 são 27 anos de lá para cá, não é isso? 26 anos. Porque eu pensei em profilaxia. 26 anos já tem gente aí, porque vários daqueles dessomados próximos, 5 anos depois de 85. Eu pensei em profilaxia de megatrafares, já com as consins, né? Com as consciências ressomadas. Agora, o problema todo é que todo mundo estava se olhando para dentro, entende como é que é? E não estava vendo o umbigão, não estava vendo o jeito de ficar livre do umbigão e do egão. O problema todo é esse, era um processo de estudo, de recolhimento, de reflexão. É muita gente assim. Tá. Agora, lá foi feita apenas, era uma espécie de uma assembleia, igual aqui, mas um negócio maior. E não tinha mais nada, era só isso. Então era para a pessoa ficar concentrada naquela ideia. Entende como é que é? Foi feito só para isso. Era como se fosse uma caixa de ressonância ou de compressão, ou alguma coisa nesse sentido, um salão de compressão. Você está entendendo? Para dar um jeito no povo para pensar no assunto. Havia muita gente que chegava a ficar como se fosse uma galeria para ver o que a gente estava fazendo. Tinha muitos que não tinham noção nenhuma. É dali que nascia a ideia, se vai participar ou não. Não é todo mundo que foi lá que entrou em curso intermissivo, não. Nós tínhamos alunos ouvintes, então. Aluno ouvinte. Você das tais, você, a nossa amiga que estava aí com você. É do povo dessa época aí. O Moacir aí, o Moacir é do meu povo, do Pombal. É mais bravo ainda. É a turma. Por isso que o Moacir trabalha tanto aí, faz força. Acertar o passo dele. Sabe como é que é? Adriana, Obrigada. Por gentileza, na fatologia, dentro do próprio, na sexta linha, de baixo para cima, você fala várias vezes em auto-vitimizações. Isso. E então eu queria que traduzisse, ampliasse o conceito aqui da auto-vitimização jurídica. Isso até eu citei, ele tem no verbete anti-vitimologia algumas coisas. Vou até pegar aqui alguns itens lá do auto-vitimologia. Que aí, o que é, né? Eu falei que na anti, é a vida lícita. Quer dizer, se a pessoa, ela vai fazendo, ali estou falando dos preços, né? Da esperteza. Ela está correndo o risco de se vitimizar, de ser presa. Tá certo? Ela pode até conseguir enganar algumas pessoas algum tempo, mas ela corre esse risco. Então, a vitimologia jurídica é isso, é pessoa vida ilícita. Então, ela se acha em cima da lei, então ela começa a fazer jeitinhos, e ela vai acabar correndo enquadramentos legais. Ela pode ser presa. Então, tem aqueles casos, a pessoa até é muito rica, vai lá, começa a sonegar, tem umas que vão para a cadeia. Outra aí não vai entrar nem no seu idiotismo jurídico, né? Que, às vezes, isso é minimizado em alguns casos. Mas é um preço que ela está pagando. Ela está achando que está tudo certo, que ela está fazendo aquilo, tudo correto, tudo, vamos dizer assim, que será impune, que aquilo não vai dar em nada. Ela está sendo muito esperta de fazer aquilo. Tá bem. É isso que eu queria dizer. Outra coisa na perfilologia, porque você falou ali no masculinologia de o malandro e lá na feminologia a malandrinha. É para propósito? É porque é o que é mais usado, viu? Foi o que eu achei, né? Você sugere outra coisa? Porque a malandra é meio esquisito, né? Porque soa mal.
Não se fala muito a malandra. Agora, a malandrinha já tem mais na internet. Foi por isso. Eu faço uma pesquisadinha rápida na internet, eu vejo o que é mais usado. Então, foi por isso que eu optei. Isso. E com relação ao estratagema, realmente é no masculino que... Legal. Não legal, tem nenhuma certa. indicação de algum substantivo feminino. Tá, obrigada, Eucádio. Adriana, Melissa aqui. Oi, Melissa, duas questões. Primeiro, ali em enumerologia, o penúltimo item, a necessidade, de necessidade mesmo, de asneira, bobagem? Isso mesmo. Ou de necessidade? Não, é necessidade mesmo, é de burrice mesmo. Tá. Porque a gente está fazendo um contraponto com o ardil, porque o ardil é esperteza. A pessoa que tem um ardil, ela está se achando inteligentíssima, né? Mostrando, você não é tão inteligente, é o paradoxo, não tem muita inteligência nisso. Aí por isso que a gente quis pôr sempre o outro lado. Entendi, legal. Tá? E a outra questão é na ciclologia, a terdologia no ciclo de automimeses dispensáveis. Eu não entendi a terdologia. A terdologia é a perda, né? É o estudo das perdas. Então você vai tendo são muitas as perdas que você vai tendo nesse ciclo de ficar repetindo o que é dispensável já. Então muitas vezes as pessoas são recorrentes, por teimosia, por boca torta, por cacuete, elas vão vidas e outras vidas, vai acontecendo que o professor Valdo vai, já vai vindo sem mão, vai vindo com problema, a vida é pior, já vem lá, e a pessoa continua. Então ela vai cada vez nascendo de forma pior, ela está teimando. E aí só está perdendo muito tempo. É isso que a gente queria colocar. Boa, legal. Tá? E eu acho interessante lembrar esse início aqui, o mau caratismo presente em todas as fases do secretário humano, né? Porque algumas pessoas têm o estigma do bom velhinho, né? E nem sempre é assim, né? Se olhar na internet tem vovó do pó, tem vovô do crime. Só colocar já vai aparecer um monte de gente. Quer dizer, os mau caráteres também envelhecem, as pessoas acham que não, né? E tem criança também e tem os idosos também. Quer dizer, não amadureceram nada. Essa vida é realmente jogada, né, no lixo. Adriana. Essa eu não sabia. Não, tudo bem, tá dançando só, mas não tá passando a perna em ninguém. Pior é do crime, é do pó, né? Verdade. Adri, aqui. Na página 16, em culturologia, a penúltima cultura, começa com as diferenças. As diferenças culturais quanto à ética da convivialidade. O que é a ética da convivialidade? Esse termo existe já, tá? Que é aquela ética de você conviver com as pessoas. E a gente vê que tem diferenças culturais em relação a isso, né? Tem locais, por exemplo, aí até pode me ajudar aí o nosso amigo, a questão por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tem uma série de até a questão do toque é mais, existe a dificuldade até de determinados toques, pelo que me parece, né? Por exemplo, aqui o brasileiro, ele é mais de abraçar, lá tem uma certa... Então, são éticas da convivialidade. E uma coisa muito simples é a questão de pontualidade, por exemplo, também seria uma ética, né? Que tem culturas que não existe, outras são mais rígidas. E o que a gente está colocar aqui? A gente está só exemplificando. A questão da própria aleniência com a questão da esperteza. Então, por exemplo, em relação ao Brasil. Há uma cultura que a gente fala antes da desconfiança, e ao mesmo tempo há uma certa gente que acha engraçadinho, acha bonitinho, né? Passar, não, isso não é nada, passou a perna com o fulaninho ali, não devolveu o troco, isso mesmo, não tem que devolver não, o cara errou, o problema dele. Esquece que aquela pessoa às vezes não tem o que comer, ela vai ter que pagar do bolso dela. Então, isso eu queria colocar. E eu vi muito quando eu morei fora, não sei se até eu estava conversando com a Graça, ela disse que já não é tão assim. Mas quando eu morei em Portugal, uma coisa que me chamou muita atenção é que na época, apenas foi em 95, as pessoas lá, elas partiam do princípio que você era honesto. Então, eu, pelo menos, eu senti isso muito no convívio com as pessoas, na hora do comércio, sabe? Não pode levar se está sem dinheiro, vem aqui e paga amanhã. Então, E aí a gente viu como no Brasil a gente é desconfiado. A gente é desconfiado o tempo todo. Por quê? Essa cultura da esperteza. Sempre pode ter alguém realmente querendo passar a perna em você. Então, isso eu vi muito claro, eu vi mais o Brasil, fiquei muito, poxa, como é bom viver assim, né? As pessoas confiam, eles partem do princípio que confiam. Então, isso, pelo menos em 95, era uma realidade. A Graça falou que já não está tão assim mais. Mas isso me chamou muito a atenção, esse choque cultural. Como é bom viver assim, né? Os carros não tinham, o meu carro era o único com tranca. Porque é a força do hábito, né? Eu comprei uma tranca para o carro, né? Porque usava tranca, né? Não tinha essas...
E todos os carros sem tranca, o meu lá com a tranca. Eu falei, meio até anacrônica, né? Mas é aquela coisa, você tem é o vício, você tem que se cuidar de alguma forma. Então, a cultura, ela tem umas mais... E o Brasil, infelizmente, tem a questão da cultura do jeitinho, a cultura da esperteza. Até eu trouxe uma reportagem que chamou bastante atenção, não sei se vocês viram, foi em maio. Foi bem falado. Na época se colocou a Ruth de Aquino, eu gosto muito dela, ela era uma colunista, e ela fez uma reportagem sobre um brasileiro honesto. E isso apareceu no Fantástico, no Faustão, vocês podem ver até o filme. É a história de um motorista de ônibus que ele encontrou R$ 74.800. E o que chamou a atenção nesse caso foi porque ele foi vítima da tragédia do início do ano em Petrópolis, Teresópolis, né? Peraí que eu vou beber uma água. Melhorei. Então, olha só, já estou de volta. O que aconteceu? O que chamou a atenção nesse caso foi porque ele foi vítima. Ele perdeu tudo naquela tragédia de 1º de janeiro. Em janeiro, caiu a casa dele e foi embora tudo. Tá? Acabou tudo. Ele ficou sem nada, morando de favor, com um filho de 12 anos, 12 ou 14, e a mulher grávida. Ele é motorista de ônibus de Rio, não sei a cidade agora, não me lembro. E ele achou esse dinheiro. E ele não falou para ninguém, porque ele falou que nessa hora não dá para confiar muito. Ele voltou, procurou, e ele encontrou o dono, que estava na rodoviária chorando, era um senhor de 80 anos. E ele devolveu o dinheiro. E quando ele devolveu, ele descobriu que esse dinheiro era para um transplante da filha dele. Ele tinha juntado esse dinheiro para fazer um transplante. Então isso aqui mostra, eu achei que esse caso, vale a pena vocês verem, a cara dele é muito boa. Vocês veem lá no Faustão, Joilson conta como devolveu R$70 mil ao dono. Tá? Tem no site da internet, você mostra a entrevista dele, para esse cara muito positivo. E o que acontece nessa história? O que chama a atenção, aí ele ganhou medalha, ganhou uma série de coisas. Primeiro, sem tirar o mérito dele, óbvio, porque o cara realmente tem muito mérito. Mas uma sociedade em que fazer o certo, você tem que ganhar medalha. Então é uma coisa para a gente pensar. E ele mesmo fala isso, né? Ele chega a falar, ele não entende essa sociedade, alguma coisa assim. Quer ver? Ele fala, o cara parece bem legal. Ele, não sei onde é que está aqui. A gente vive num mundo estranho, perder os valores. E o pior é que ele foi motivo de chacota no trabalho. O filho dele foi motivo de chacota no colégio, por ele ser honesto. Então, esse caso, depois vale a pena vocês lerem, foi a revista Época de Maio, vocês conseguem isso na internet também, Um Brasileiro Honesto, e ver esse filme. Então, é bom para a gente mostrar como é a questão da sociedade, né? Quando eu morei na Alemanha, isso me chamou a atenção também. As coisas ficam todas expostas do lado de fora das lojas, né? E a única pessoa que realmente experimenta e leva sem pagar, até onde o pessoal tinha comentado, infelizmente, era o brasileiro. O pessoal reclamava muito dos brasileiros nesse sentido, né? Pois é. É isso aí. Adriana, sobre esse tema ainda, eu estava vendo aqui na página 14, em tecnologia, técnicas puras de manipulação consciencial, né? Sim. Ontem, na Folha de São Paulo, o professor e filósofo Janete da Fonseca disse que nós vivemos uma era do cinismo, né? Que não trouxe nada do conhecimento da filosofia grega antiga. E hoje, na mídia falada, escrita, na internet, é um cinismo total, né? A gente aceita passivamente tudo que se fala, né? Então, é isso que coloca aqui na mídia, é isso que se passa, né? Exatamente, né? Que você está falando que eles põem tudo, né? Tudo, aceita tudo. E as pessoas aparecem na mídia, falam o que quer e está tudo certo, né? Aceitam passivamente, né? Exatamente. E é um cinismo total das autoridades, das pessoas que aparecem na mídia, né? Tem um pouco a ver com tudo que está... exatamente, né? É uma era diferente, né? Mas aí que a gente fala aqui, né? Eu falo na última cultura para a gente pensar, né? As neoculturas baratrosféricas da era das conselhos, né? Tá vendo um monte de coisa inédita, assim, meio inexplicável, né? Professor Valdo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor estava agora há pouco respondendo a pergunta da colega aqui atrás, sobre a questão do curso intermissivo, do pandeiro. A minha pergunta é no seguinte sentido: como os amparadores conseguem fazer com que as consciências que vão ter curso intermissivo estejam abertas para isso? Estejam predispostas para isso e não ensimismadas e mais fechadas? O próprio curso faz isso.
É durante o processo. O problema é ela do curso. chegar para ver se ela quer uma reciclagem. Se ela quer, ela entra no curso, o curso muda a cabeça. Tá. Vamos dizer, aponta o caminho. Sim. Então, de uma certa forma, a pessoa chega num nível onde ela não quer mais se manter daquele jeito. Agora, e aquilo faz um rapport. Dentro do curso, cada um tem que pensar por si. Sim. Para sair do pensamento de si mesmo. Sim. Então, é o paradoxo mais grave que tem o curso. Que a pessoa tem que entrar lá para acabar com as bobagens que tem para poder assistir os outros. Dentro disso mesmo, era a próxima pergunta, são duas perguntas na realidade. Ontem o senhor mencionou no finalzinho que o senhor identifica, o senhor diferencia o seu pensene do pensene do amparador. Né? Eu queria compreender isso melhor, porque quando o pensene é mais desequilibrado e mais assediado, é mais fácil. Você tem um amparador que é uma consciência, e você é uma consciência. Então, isso é uma diferença enorme. Primeiro, ele se manifesta pelo psicossoma direto, você pelo corpo humano. Agora, você está enfrentando problemas aqui, ele não. Presta atenção. Ele não tem os problemas daqui, esses problemas daqui são seus. Então, você observando pela ótica intrafísica, você vê determinadas coisas, que às vezes ele não vê. E você não teve oportunidade também de pensionizar ou de passar para ele o que quer que você pense. Então chega num certo ponto que às vezes pode haver um contratempo de entendimento entre aquilo que ele pensa e aquilo que você pensa. É necessário então haver interpelação, interrogação, interlocução para clarear isso aí. A gente então interpela agora o amparador. Eu pergunto para todo mundo, não quero nem saber, seja quem for, a hora que eu não entendo. Agora, eu era pior quando era criança, hoje eu já tenho mais educação, um pouquinho mais de polimento, um pouquinho mais de diplomacia, né? Para saber a hora de perguntar, com quem, aonde, que modo. A necessidade, né? O tamanho da pergunta, a necessidade. Agora, por exemplo, a pessoa tem a intenção de ajudar. Aquela intenção já por si só é positiva. Durante o processo, quando a pessoa está conversando ou assistindo... A maioria, quando chega, ela quer mudar. É a reciclagem. Sim. Mas veja, ela quer mudar, mas ela acha que aquilo é feito com o pé nas costas, devagarinho, com tranquilidade. Só um pouquinho já está ótimo. E não é assim. Não é assim. A maioria erra. Tem que cortar fundo e fazer cirurgia. Então, a maioria quer apenas edulcorar a situação, fazer alguma coisa pro forma, para inglês ver, para acalmar a situação. Isso é que é o ruim. Agora, ó, mais da metade do povo pensa pela simplificação. Então, isso caminha para uma leniência. A pessoa fica desleixada a respeito da realidade dela. Agora, então, esses às vezes é que demoram mais por lá, porque tem que pensar mais. Ele ainda não adentrou o problema. Ele ficou na superfície, na soleira da porta, ele não entrou no processo. Então, esse às vezes demora mais. São esses que demoraram mais para ver como é que é. A tendência da natureza, da consciência, mesmo quando ela é consciência, não é aumentar os defeitos dela. É suavizar aquilo para ela ter pouco o que fazer em matéria de renovação. E aí é que eu entro. A coisa geralmente é maior do que aquilo que ela pretende. Ela não foi fundo no processo da renovação, da Ressex. Então, é aí que o curso intermissivo pega. Uma outra coisa, há uma série de intervenções nisso, o povo que ajuda no curso, que ajuda não é só aquele que leciona ou que dá as dicas, mas tem os assessores, você está entendendo? A turma dos interventores na história para ajudar, que a pessoa precisa. E o ambiente é outro, né? Totalmente diferente daqui. Você já pensou, por exemplo, num ambiente desse do curso, você não precisa pensar em economia e dinheiro. Pensa bem. Outra coisa, você não precisa pensar em sexo. Agora, se a consciência é boa, não precisa pensar nem em sono. Tudo isso ela já superou. Então, como é que fica? A situação é séria.
Então tem esses assessores, esses monitores, está entendendo? Esses que são colaboradores de quem está dirigindo o magistério ali, aquele para-magistério, a para-didática, a para-aula, vem para ajudar. Então eles veem tudo pelo jeito da pessoa. Agora, com o passar do tempo, isso tudo fica tão claro, tão óbvio. Para eles é fácil. Porque extrafisicamente, num ambiente desse, com holopensene adequado, todo mundo pensa o que pensa mesmo. A autenticidade, ela fica generalizada. Não tem gente que está escondendo as coisas. Então, quando a pessoa está pensando um negócio que está errado, aquilo aflora, todo mundo vê. E eles tomam providência. Ajuda muito isso aí. Vale a pena. Entende? Uma pergunta. Agora, ó, existe também aquele sem vergonha, né? Quais são os alunos de curso intermissivo que são sem vergonha? É aqueles que se sentem bem, tão bem lá, que ele vai adiando o negócio de vir para cá. Se deixar por conta dele, é aí que entra o evoluciólogo. Eu vi isso, aqui ó, eu vi isso com alguns, isso aí eu lembro. Entra o evoluciólogo. O negócio, teve um caso desse que foi assim, tão óbvio para mim, mas assim, me causou tanta espécie, me deu impacto, que eu não pude esquecer. Quando eu comecei, que eu voltei lá no processo lá do Pombal, sabe, nessa vida, fora do corpo, eu lembrei dos casos, tem vários casos desses que eu lembrei lá. Foi a minha ida lá, eu fui lá mais de uma vez, mas a primeira ida abriu para mim a opção de coisa de retrocognição, da intermissão, entende? Agora, a pessoa não quer voltar, ela se recusa... Não, ela vai empurrando com a barriga, né? É o jeitinho brasileiro. Arranja alguma coisa. Não tem nada aqui que eu possa fazer. Vocês não querem carregar uma tem algum traço que tem que aprofundar mais. Não quer que carregue a mala. Ela não quer enfrentar o problema dela. Mas aí eles vão isolando a pessoa para ela começar a refletir. Até ela chegar no nível que ela assume. Tem que ir. Agora, o pior não é isso, não. O pior é a hora que você tem que chegar para a consciência e falar assim, olha, se você perder essa oportunidade, vai ficar tudo muito pior. É melhor enfrentar agora do que ficar o dobro de pioria dentro dos seus processos, devido ao problema da mãe, do pai, o ambiente que a pessoa vai nascer. Se perder aquela oportunidade, como é que fica? Entende? Esse argumento, às vezes, abala as pessoas. Existe uma espécie de orquestração, então, de todo o grupo aqui intrafísico. Tem, é um processo didático, com muita diplomacia, mas é um processo didático de alto nível. Sim. Você está entendendo? De didática. É autodidaxia, autodidatismo e o heterodidatismo. Agora, qual é o papel desses assessores do evoluciólogo? O que as pessoas... É igual que tem os professores, uns são bedéis. Eu era bedel em certas coisas, em muitos desses casos. Tá. Agora, quando eles fizeram o pandeiro, já foi um nível maior. Eu já não era tão bedel, porque na base do pandeiro, quem estava lá era eu mesmo, para enfrentar a situação. Agora, o melhor da história foi isso, de fazer o negócio comigo aqui. Você está entendendo? Essa do pandeiro é terrível. Você está entendendo? Fizeram um negócio lá comigo aqui. Quer dizer, eu já tinha vindo para cá. Então a minha vida já estava assentada, as coisas todas assentadas. Eu já tinha feito uma porção de coisas já nessa vida, passado por uma série de situações. Entende? Isso foi depois do meu acidente. Já as coisas todas já estavam caminhando melhor. Sim. Precisava de, professor Valdo, nessa questão do pandeiro, precisava resgatar as pessoas, era uma forma de resgate. Não, esse aí era o último, vamos dizer... Alarme. A última oportunidade, a última ratio que eles chamam, né? É a última oportunidade que havia, o sine qua non, foi aquilo. Agora, por exemplo, eu não sabia até quando que aquilo ia. Eu tive até surpresa quando eles falaram que ia acabar. É tanto que depois dessa última reunião eu fui lá sozinho para ver se ia acabar. Eu cheguei lá, está tudo fechado. Depois eles fizeram aquilo. Agora, lá parecia pandeiro, porque era um local enorme, como se fosse, por exemplo, um pequeno meteorito na forma
vamos supor, lá no Maracanã. Você está entendendo? E aquilo muito bem arrumado. Então, aquele negócio andando como se fosse um planeta, dentro das condições extrafísicas, com a situação toda. Agora, o lugar era muito bom para pensar, para refletir. Tinha gente que depois tinha reuniões lá, porque às vezes eu não ficava na reunião inteira, eu ficava naquilo que era importante, ficava da pauta do dia. Agora, o que se passa? Tinha gente que eles me informaram que estava para acabar, a pessoa não queria ir embora, queria ficar lá. A consciência, entendeu? Mesma coisa que no curso intermissivo. Quer dizer, o ambiente era bom mesmo. Sim. Agora, então, pode ter acontecido, por exemplo, não foi lá que foram feitos os cursos intermissivos, foi uma outra... Não, a outra comunidade. Então, a pessoa lá já foi uma espécie de campus do curso intermissivo, especializado, com referência ao problema da administração geral do curso. Então, o negócio era muito mais sério do que a gente pensa. Agora, naquele nível, foi o meu toque. Em matéria de tudo que eu fiz, uma das coisas mais altas que eu fiz foi aquilo ali. Para chegar até eles conseguirem fazer o pandeiro. Agora, eu senti falta na hora que acabou, por isso que eu voltei lá para ver e vi que estava fechado. Aí eu sosseguei, nunca mais voltei, né? Não pensei mais nisso. Porque aquilo me ajudava muito aqui. E qual foi o motivo da... Porque chegou a hora, eu comecei, isso foi em 85. Em 86, eu publiquei o livro, Projeciologia. Eu estava trabalhando com ele já fazia 19 anos. Está entendendo? E deu muito trabalho de tudo quanto é jeito. Agora veja, foi esse trabalho que o povo achava que eu era doido. Você estuda demais bibliografia. O povo chegava lá em casa e via aquela minha biblioteca atulhada de livro e eu ali em cima, mexendo aquelas coisas. Eles acharam, isso é uma loucura. Você está estudando, ninguém estuda. O que você vai fazer com isso? Para onde vai? Vários amigos meus, gente da família, tudo. Agora, quando eu vi o pandeiro constituído, eu falei assim, eu trabalhei pouco, devia ter trabalhado mais. Está entendendo? O negócio foi muito sério. Agora, veja, o estudo da projeção consciente me ajudou muito nisso tudo. E até hoje está ajudando muita gente no estudo, devido ao tipo do fenômeno. Entende? Professor, dentro disso, então, a pessoa fez curso intermissivo. O ambiente do pandeiro ele foi criado para resgate de algumas consciências que estavam diretamente relacionadas com o senhor, mais próximas. Não, eles quiseram trazer isso que era mais próximo do nosso grupo. Okay. Então, essas a gente olhava com mais carinho, mais próximo, porque sabia das conveniências. Uma outra coisa, uma série desse povo que tinha relação comigo, na hora que eu chegava lá, eles ficavam tudo perto de mim. É como se fosse a diretoria do processo. Você está entendendo? Mas agora, tinha muito aluno também dessa turma, que era tudo derivado disso, primeiro, segundo, terceiro escalão, tudo tinha lá. Agora, para você, Adriana, fatologia, 7ª linha. A imprudência da produção de ectopias para a própria existência. Citar quais as ectopias mais frequentes nesse caso? É só vocês seguindo, ó. A desarmonia convivencial causada pela perda da confiança dos pares. Então, isso é uma das coisas que a pessoa acha que ela está fazendo aquilo e que ninguém está vendo, né? Isso porque a gente... lembra que a esperteza a gente colocou aqui, a gente tem falado da maxi esperteza, mas tem as pequenininhas também, né? Aquela passadinha de perna mais levezinha assim, aquela fofoquinha, aquela coisinha que você vai lá e tenta jogar a culpa para o outro. Então tem os níveis da esperteza. E aí o que acontece com isso? A pessoa ela vai gerando uma desarmonia em torno dela. Ela vai queimando o próprio filme e aí entra aquilo que a gente já falou no início, ela acaba se isolando pela homem de desconfiança. E porque ela julga todo mundo com a mesma situação que ela e pode chegar até um nível, dependendo do grau da autovitimização jurídica mesmo, ela ser presa. Pode acontecer dependendo do grau. E todo esse preço que ela paga é o que a gente está colocando o tempo todo. Você vê que lá na exemplologia a gente coloca que a mina é a questão da cola. Então isso a gente vê muito, a juventude acha isso muito interessante.
Então, às vezes, passa na faculdade, de qualquer maneira, empurra com a barriga, não estuda nada, e está achando que é super esperto, né? Que ele é esperto, ele está adiando o processo dele, então vai estar passando do mesmo jeito que o outro. Por que aquele bobão está estudando? É bobo? Eu não, eu passo do mesmo jeito. E aí ele vai pagar aquele preço na vida profissional, que é um preço grande. Então a pessoa às vezes não vai se firmar profissionalmente, ou vai ter que gastar um tempo enorme para aprender aquilo que ela deveria ter aprendido antes. Então, são esses preços que a gente está querendo colocar. Então, são a imprudência quanto à produção da ectopia na própria existência. Então, entra desde a ectopia entre o grupo, porque ela vai gerando essa desconfiança, até a ectopia mesmo dela está totalmente equivocada, fora do tempo. Então, o que ela poderia já ter feito, ela vai ter que estudar depois, ela vai ter que se esforçar muito mais depois. Também na fatologia, 11ª linha. Expandir sobre ter colocado autovitimização jurídica no contexto do tema paradoxo da esperteza. Não, a gente já tinha colocado, eu acabei de falar, né? A vitimização jurídica é quando você vai preso mesmo, você vai ter que pagar uma multa alta, é o preço que você paga. A esperteza, ela entra desde aquela esperteza, digamos, leve, até aquela que é ilícita mesmo, é passar pelo outro, vai para a cadeia. Vai para a cadeia mesmo. Então é isso que a gente queria colocar, ela pode chegar nesse nível, sim, por que não? Chicanice. Ainda na fatologia, 2ª linha. Idem em relação às autoconvicções equivocadas sobre as realidades. A gente já falou um pouquinho também, é que ela, na cabeça dela, ela acha que ela está certa, ela tem uma visão errada do mundo. Então ela acha que ela está certa, se você conversar com uma pessoa dela, ela está cheia de justificativa para fazer o que ela faz. Então a visão dela está totalmente errônea, equivocada. E é isso que a gente está querendo fazer as pessoas pensarem com esse verbete aqui. Né? Ou então deixar aqui para as futuras conselhos um dia, quem sabe, elas lerem aqui. Né? Existem atitudes humanas que são piores do que as subhumanas. Como é próprio da estrutura da evolução, isso tem a ver com o fato de a consciência ter poucas ressomas, então essa condição se vincula mais aos instintos? Pode esclarecer um pouco mais a frase? Não, o que eu quis dizer é o seguinte. As atitudes, por exemplo, dos sub-humanos se matam um outro, que é lá da área, alguma vida, alguma coisa, mas sempre está visando a sobrevivência dele ou dos filhotes. Agora, o homem não. Ele às vezes faz isso de caso pensado e cruelmente, e visando problemas egóicos errados. Isso aí é só comparar que a pessoa vai ver. Então, ele é um animal, em certas condições, cruel, perverso, desviado. Quer dizer que saiu fora da linha do ponto de vista anticosmoético. Então, às vezes, nesse caso, ele é muito pior que o sub-humano. Não podem comparar. A gente compara para ver os confrontos da situação, porque nós todos já fomos esses animais. Alguns ainda insistem. Atualmente existem muitos psiquiatras doentes e anticosmoéticos que visam apenas o ganho material, como a maioria dos médicos que vivem no paradoxo da esperteza, longe da medicina humanista. Qual é a sua opinião frente ao excesso de diagnósticos equivocados desses pseudo-profissionais da saúde? Hoje, se a consciência tiver qualquer oscilação de humor, é bipolar. Qualquer dificuldade de se adaptar é esquizofrênico. Como não se dignar com tal materialismo excessivo nesse período intrafísico? Sim, você tem que entender isso. Agora, eles mesmos às vezes não se entendem. A área da psiquiatria é a mais obscura da medicina. A segunda mais obscura é a dermatologia. Até hoje isso continua. Mas agora estão começando a melhorar devido à neurociência. Esses aparelhos estão ajudando a esclarecer certas coisas a partir do cérebro. A esperança da gente é que a neurociência vai ajudar a psiquiatria. Meu marido começou o voluntariado dele há pouco tempo. Começou a escrever um livro e a fazer a técnica de mais um ano de vida. Eu não participo com ele, leio algumas coisas, assisto às palestras, mas ainda não estou completamente envolvido com os estudos como ele está. O senhor até disse, numa visita aí em Foz, que ele tinha que ter calma comigo e que era um processo mais lento. Começou a levantar muita poeira e nos começamos a brigar muito.
E ele, após uma briga, abandonou o barco, saiu de casa. Quer se separar, desistiu do nosso relacionamento por esse motivo. O que o senhor me orienta a fazer? Não quero terminar meu casamento. Não, ó, eu lembro que quando vocês estiveram aqui, já havia um ambiente, um holopensene do casal que não estava muito bom mesmo. Por isso que eu falei para ele ter paciência. Agora, o que eu vejo é o seguinte: joga energia nessa situação, melhora o ambiente, usa diplomacia. A mulher, você sabe, é muito mais sedutora do que o homem. Ela tem os meios, as técnicas, o jeito. Vê o que é que você faz. Se você quer continuar com a relação, faz seu esforço. É a hora, é agora. Vê o que é que você faz. Às vezes é necessário. E vão pensar positivo. Eu vou pensar em vocês. Vamos pôr na internet para ajudar aí. Vamos ver o que que dá. Às vezes, as coisas melhoram muito de uma hora para outra, né? Se daí a gente ver como é que fica. Agora, eu já tinha falado para ele ter paciência com ela, já era de propósito, que o negócio já estava... Você vê direitinho aí a situação. Aquilo estava fervendo. Entende como é que é? A poeira levantando, e vamos dizer, a fervura levantando. A gente vê direitinho, eu lembro do caso. Não é fácil. Agora, ó, você tem mais alguma coisa para falar nesse depoimento aqui do Tribunal de Nuremberg? Eu quero agora que eu veja os outros verbetes seus. Eu não sei quantos que a gente fala para ela que falta. Oh, Dulce, você aí, Daiane. Quantos? 500? Você falou? 500. Então, estão esperando mais 500 da sua lavra. Então, a gente espera isso. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 71 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 29 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 4 recados. Egrisson, quinta jornada de educação. Alexandre, prática da tridotação na Invexis. Kátia, meta de esperticidade. E a C, Marta, oficina da Apex. E antes, Eliane e Fernando vão falar sobre os amigos enciclopédia. Boa tarde. Neste domingo, dia 25, no final da tertúlia, nós estaremos fazendo sorteio mensal do programa Amigos. E serão 3 prêmios. Um livro, JK, do nosso colega professor Alexandre Nonato. Uma vaga no curso Assistenciologia do IPC, doado generosamente. E, novamente, voltou, então, o netbook HP. Quer falar das configurações dele? O netbook HP, zerinho, novíssimo, com nota fiscal, deixa claro isso, né? Tem 160 GB de HD, 2 GB de memória, tem câmera, novíssimo, prático, né? Portátil, é fácil de carregar, então quem é amigo está concorrendo, né? E os amigos que estão com a assinatura vencida, se renovarem pelo telefone do CAEC ou pelo site até sábado, já entram também no sorteio. E o pessoal de fora, o telefone 45 35 25 26 52 ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Olá, pessoal. De 7 a 9 de outubro teremos a 5ª jornada de Educação Conscienciológica. E de 10 a 14 teremos a 2ª semana de Reeducação Consciencial. Serão 8 dias dedicados à Educação Conscienciológica. 2 eventos promovidos então pela Reaprendência. Durante a 5ª jornada de Educação teremos 3 conferências e 4 mesas de debate com enfoque na docência e seus diversos aspectos. Venha debater conosco temas e temáticas como, por exemplo, praxis parapedagógica, reeducação pensênica, inclusive com a professora Valdirene, que está aqui conosco, não é isso? Reeducação pensênica a partir da docência, auto-organização docente, biografologia, verbetografia, professora Rosa e Dulce, parapsiquismo lúcido na pré-aula e outras temáticas. Na 2ª semana teremos cursos e oficinas concomitantes dos dias 10
e 11, plano de aula, pré-aula, mobilização básica de energias. No dia 12, teremos o curso com o professor Marcelo da Luz, profilaxia das abordagens dogmáticas. Você acha que você ainda mantém ou tem alguma postura dogmática enquanto você dá aula, leciona Conscienciologia? Seria interessante a sua presença nesse curso. E no dia 13, Fundamentos da Cientificidade com o professor Hernande Leite, já confirmada. Informações www.reaprendência.org/jornada ou então e-mail para contato@reaprendência.org, podendo ainda ligar para o CIEC 3525-2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Para aqueles que pretendem vir a Foz no mês de fevereiro, participar da Semana da ProEx, a Sinvex vai estar realizando nesse contexto o curso Prática da Tridotação na Invex. Então é um curso que estuda uma biografia do ponto de vista do desenvolvimento da intelectualidade, da comunicabilidade e também do parapsiquismo, quer dizer, da tridotação. É um curso bastante diferenciado, ele é prático, né, tem campos bioenergéticos, dinâmicas de debates. Para quem já participou, já viu que é um curso muito interessante e assim diferente mesmo. Então quem tiver interesse em participar, pode enviar o e-mail para cursos@asinvex.org. E a biografia estudada vai ser a do JK, né? O professor Alexandre Nonato vai estar ministrando o curso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. No ano de 2012, os professores Wagner Alegrete e Nancy Trivelato vêm ao Brasil ministrar o curso Meta-Desperticidade. Esse é um curso com avaliações individuais, energéticas, coaching bioenergético e tarefas de casa individualizadas para as pessoas que queiram acelerar o processo de alcançar a desperticidade. O curso vem sendo ministrado na Europa e nos Estados Unidos e os participantes têm relatado muito progresso em termos bioenergéticos e parapsíquicos. Ainda restam 20 vagas e os interessados podem entrar em contato com o IPC Rio no telefone 21 3153 7575. Repetindo, o código do Rio 21 3153 7575. O curso vai ser realizado em 4 módulos de finais de semana, começando no final de janeiro. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para a segunda turma do curso Inteligência Financeira Proexogênica. Esse curso foi criado pelo professor Hernande Leite e ele vai contar com a participação de mais 2 professores que são especialistas em finanças. Além desse curso ser transmitido via online, as pessoas poderão também tirar suas dúvidas enviando as suas questões pessoais e essas perguntas serão respondidas pelos tutores, tá ok? As inscrições podem ser feitas direto no site da Apex, www.apexinternacional.org, ou então pelo telefone 045 3525 2652. E nós lembramos também que nós vamos ter uma oficina no dia 25 de setembro, no domingo, das 8h30 até as 11h30, aqui no CIEC, que é uma oficina gratuita, em que o professor vai trabalhar com a autobiografia técnica. As informações, as inscrições podem ser feitas pelo e-mail contato@apexinternacional.org. Obrigada e até logo. O verbete eleito para amanhã é radiotismo musical, especialidade para patologia. Autor Antônio Augusto Gurgel. Obrigada e boa tarde a todos.